Milionário fica chocado ao ver mendiga negra abraçando o menino negro autista na rua. Rafael estava no topo do mundo, literalmente. No seu luxuoso apartamento na cobertura, de onde dominava a vista cinematográfica do Rio de Janeiro, ele controlava seus bilhões com um simples clique. Tudo ali brilhava, espelhos reluzentes, móveis que custavam uma fortuna e uma solidão fria, envolta em ar-condicionado e vozes falsas que falavam mais de dinheiro do que de alma. Era sua rota diária, rotina, aparências e uma cidade vibrante lá embaixo que ele jamais se permitia tocar. Até aquele dia. Olhando distraído pela janela, parou abruptamente. Ali, na calçada movimentada da rua São Clemente, um quadro estranho demais para ignorar. Uma mendiga negra, vestida com roupas rasgadas e puídas, abraçava um menino negro, menor ainda, com olhos que brilhavam de um jeito diferente. O garoto, Miguel, parecia perdido no caos da rua. Porém, havia algo no delicado gesto de Lia, aquela mulher, que derrubava. O garoto tremia, meio calado, meio confuso. A mendiga sussurrava palavras que nem ele entendia direito, mas soavam como um conforto profundo, sério. O rosto da mulher estava marcado pela vida dura, pela luta invisível que Rafael nunca quis encarar. Naquele instante, o desprezo que estava gravado na pele de Rafael se estilhaçou, embora ele mesmo não quisesse admitir. Sentiu um aperto no peito que o surpreendeu. Vontade de fechar a janela, de voltar para a segurança do seu mundo feito de vidro e metal, mas não conseguiu. Algo o puxou para baixo, para a rua, para o olhar desses dois, uma mistura crua de dor e esperança. Descendo os andares com passos trêmulos, ele viu o olhar das pessoas ao redor. Murmúrios cortantes, olhares carregados de preconceito e julgamento. Por que esse milionário desce ali? O que ele quer com ela? Ouviu até uma voz maldosa cortar o ar. Deve ser um desses que quer aparecer. Sabe como é. Mas Rafael não estava pensando no que os outros iam dizer. O que chamou a atenção mesmo foi o menino. Miguel não falava muito, mas havia um brilho estranho nos seus olhos, como se ele enxergasse além do mundo caótico ali na rua. Havia algo além do comum, uma aura, um segredo que atormentava Lia em silêncio. Quando Rafael finalmente se aproximou, sentiu a resistência no corpo da mulher. Lia relutava, escondia algo que ele não sabia, um passado que pesava sobre ela como uma sombra imensa. A verdade veio aos poucos. Miguel era filho dela, um garoto autista com habilidades que pareciam quase sobrenaturais, um dom que assustava e fascinava, dividida entre o brilho e a escuridão. Rafael ficou ali, entre o preconceito que seu círculo social esperava dele e a conexão inesperada que estava brotando. Em meio aos murmúrios e olhares tortos, ele sentiu a própria vida ruir. O luxo que antes cegava, agora parecia um fardo insuportável. A casa se tornou uma prisão dourada, e os fantasmas do seu passado começaram a cobrar passagem, quase gritando por cura. No silêncio da noite, olhando para o retrato dos dois ali na rua, Rafael sabia. Aquilo não era só um encontro qualquer. Era um choque brutal, uma chance rara de se reencontrar ou se perder de vez. Mas o medo do que viria não o deixou respirar direito. Será que ele terá coragem de abrir mão do que conhece? Será que vai conseguir romper as barreiras de orgulho e medo para se deixar tocar por aquela verdade difícil, dolorosa, mas real? A maior crise da vida dele estava apenas começando. E ninguém sabe onde isso vai parar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir.
Rafael estava ali perdido em pensamentos, e a conexão que sentia com Lia e Miguel começava a consumir sua razão. Os olhares da multidão se tornavam cada vez mais pesados, mas tudo que ele conseguia enxergar era a beleza crua da cena à sua frente. Ele já não era um milionário recluso. Naquele momento, era apenas um homem buscando sentido em um mundo que sempre ignorou. E então, uma bagunça de gritos cortou o ar. Socorro! Alguém ajuda! Uma mulher começou a correr em direção a eles, os cabelos desgrenhados, os olhos arregalados, como se tivesse visto um fantasma. Todo o murmúrio na rua parou imediatamente. O foco se virou para ela, e Rafael sentiu um nó na garganta. É o Miguel, o filho dela. A mulher gesticulava freneticamente, quase colidindo com Lia e Miguel. Ele se perdeu, sumiu, voltou e não estava com ela. A voz da mulher tremia, e Rafael viu o pânico nos olhos de Lia. O abraço que antes era um refúgio, agora parecia uma prisão. A atmosfera estava carregada de tensão, como um fio prestes a se romper. Miguel, que até então parecia seguro no colo da mãe, começou a se debater, sentindo a mudança no ar. Ele olhou para a mãe, depois para Rafael, e algo começou a se despedaçar na expressão de Lia. Ela não era só uma mendiga, era uma mãe em desespero, e o pequeno mundo que criara agora estava prestes a desmoronar. O brilho nos olhos de Miguel se apagou, e a dor se tornou palpável. Rafael, sem pensar, deu um passo à frente. O que está acontecendo? O que eu posso fazer? Sua voz saiu rouca e estranha. Mas era tarde demais. Outras pessoas já se aglomeravam ao redor, preocupadas, mas a desordem estava se intensificando. Gritavam, apontavam, e logo a confusão tomou conta. A mulher que antes parecia tão desesperada, agora era apenas uma voz na multidão. E foi então que o inesperado aconteceu. Uma van preta parou abruptamente no meio da rua, interrompendo tudo. As portas se abriram, e figuras estranhas, vestidas de forma imponente, desceram rapidamente. Os rostos eram conhecidos para Rafael, mas não havia tempo para reflexões. Eles cercaram Lia e Miguel, e Rafael teve um pressentimento. Aquela cena tinha ares de algo maior. "Vamos, Lia, é hora de ir!" gritou uma das figuras, e Rafael reconheceu o logotipo da segurança de uma das maiores empresas do setor imobiliário da cidade. Um gélido arrepio percorreu sua espinha. O que eles queriam com Lia? Seus instintos disseram que não era algo bom. Lia congelou, o desespero em seu olhar agora misturado à confusão. "Não, ele é meu filho." A mulher tentou agarrar Miguel, mas os seguranças a empurraram para o lado. A situação rapidamente virou caos. Rafael ficou atordoado. O que estava acontecendo ali? E por que essa empresa estaria tão interessada em dois estranhos na rua? Ele pensou em tudo que tivera: dinheiro, poder, influência. E percebeu que nada disso importava mais. A única coisa que ele queria era salvar Lia e Miguel daquele pesadelo. "Bloqueie a van! Ninguém sai!" Rafael gritou, sentindo o impulso de adrenalina tomando conta de seu corpo. Ele nunca havia se sentido tão vivo e tão desesperado. O que estava por trás dessa cena? Uma verdade obscura, um segredo que poderia mudar tudo. E enquanto a multidão se aglomerava, o coração dele pulsava forte, ciente de que aquela noite mudaria seu destino. A pergunta ecoava em sua mente. O que afinal Lia e Miguel estavam escondendo? E por que alguém iria tão longe para silenciá-los? Um novo mundo de segredos se abria, e Rafael estava prestes a descobrir que as aparências nunca são o que parecem. Rafael ficou paralisado, um frio escorrendo pela espinha. Os seguranças cercavam Lia e Miguel, e a situação simplesmente não fazia sentido. O desespero de Lia crescia como uma tempestade, enquanto Miguel parecia cada vez mais confuso, os olhos arregalados dentro da sua segurança familiar, agora ameaçada. "Alguém precisa fazer alguma coisa!" Rafael gritou, mas sua voz se perdeu na confusão crescente. As pessoas se aglomeravam, milhões de olhos fixos na cena, cada um mais curioso e julgador do que o outro. A pressão aumentava. O caos estava prestes a explodir em 1000 direções. Então,
A mulher que havia corrido até ali, agitada e ofegante, se virou para Rafael. Você precisa entender. Miguel não pode ir com eles. Você não sabe o que eles pretendem. A urgência na sua voz gritou mais alto do que qualquer outra coisa. As palavras dela estavam cheias de pavor, e por um instante, Rafael sentiu o peso da verdade em cada sílaba. A multidão cresceu em volume, alguns se virando, outros se aproximando, como se o próprio ar estivesse carregado de expectativa. Rafael sentiu um nó na garganta. Ele não podia deixar aquilo acontecer. Ele não sabia o que estava em jogo, mas algo lhe dizia que se não agisse agora, seria tarde demais. Então, do nada, uma explosão de luz, um estalo ensurdecedor ecoou pela rua. O tipo de barulho que faz o chão tremer. Reflexos brilhantes cortaram a escuridão. E quando olhou para cima, uma luz de um helicóptero iluminou a cena. Alguém estava observando, filmando. Ou algo pior. É uma armadilha, gritou a mulher, e seu rosto ficou ainda mais branco. Eles estão vindo por ele. O que ela quis dizer? Rafael estava confuso, sua mente correndo numa passada frenética. O que estava acontecendo ali? Por que os seguranças estavam tão interessados em Miguel? Uma das figuras imponentes, o homem mais alto, começou a se aproximar de Lia. O olhar dele era frio e determinado, como um predador com a presa diante de si. Rafael não pensou. Ele foi até Lia, colocando-se entre os dois, desafiando a inevitabilidade da situação. Acho que vocês vão precisar passar por cima de mim. A determinação soava em sua voz, embora ele soubesse que estava apenas enganando a si mesmo. Foi então que, num movimento rápido, Miguel gritou, a voz dele ecoando como se parte de sua essência estivesse se rompendo. Mãe! E com um lampejo de incrível força, o garoto se desvencilhou de Lia. Um segundo depois, levantou as mãos, ainda tremendo, e apontou para o homem. A expressão de Miguel era concentrada, quase sobrenatural. E então, algo aconteceu. A energia no ar mudou. Línguas de luz começaram a emanar, como uma tempestade eletrificada. Rafael não conseguia compreender. A multidão estava paralisada, e os seguranças hesitaram, olhos arregalados, como se vissem um espectro. Era tanta luz, tanta força que fazia tremer os edifícios ao redor. A mulher olhou para Rafael, um misto de pavor e esperança estampado na face. Ele pode, mas não completou a frase. A luz prosseguia, crescendo em intensidade. O coração de Rafael batia forte, não só pelo medo, mas pela culpa, pela consciência de que tudo o que achava que sabia estava prestes a ruir. E nesse instante, quando Miguel parecia se conectar com algo além do comum, um estrondo ensurdecedor ecoou, e a van começou a tremer. O homem rígido à frente de Rafael olhou para o preço da boa vida que havia levado. A multidão ficou em silêncio, e naquele momento, Rafael entendeu. Miguel era muito mais do que uma criança, que aparentava ser diferente. Lia, agora com as mãos trêmulas, olhou para Miguel. Havia mais do que alívio na sua expressão. Havia um reconhecimento profundo, e Rafael se deu conta de que talvez, na verdade, tudo aquilo era uma peça de um quebra-cabeça muito maior, muito mais complexo do que ele jamais imaginou. E a pergunta ecoou e somente como um grito. Quem era realmente Miguel? E o que aconteceria se essa conexão não fosse apenas um dom, mas uma maldição se desdobrando? A noite mal tinha começado, e toda a realidade estava prestes a ser desvendada. Rafael estava paralisado, um frio escorrendo pela espinha. Sopros de luz da energia de Miguel preenchiam o ar, e a multidão estava hipnotizada, sem saber se aquela energia era um presente ou uma maldição. Mas antes que pudesse analisar o que estava acontecendo, um estalo agudo cortou a atmosfera. O helicóptero acima deles começou a descer, e um silêncio mortal envolveu a cena. Ele sentiu o olhar penetrante do segurança mais alto fixado nele, como um caçador medindo sua presa. Abaixe as mãos, garoto. Vocês não podem levá-los. Isso não tá certo. A voz de Rafael soava firme, mas o medo o fazia tremer por dentro.
Ele nunca havia se colocado em tal situação, e mesmo agora não conseguia entender por que estava tão disposto a lutar por duas pessoas que nem conhecia direito. Alguma força inexplicável o unia a eles. Mas no momento em que ficou frente a frente com o segurança, a realidade o atingiu. Miguel, ainda cercado de luz, olhou para Rafael e em um instante algo mudou. O brilho nos olhos do garotinho se transformou em um súbito reflexo de dor. Rafael percebeu que a energia que emanava dele não era apenas um dom, era um grito desesperado por ajuda. Então, tudo aconteceu em um segundo. Uma risada baixa e cruel cortou o ar. A mulher que havia corrido até ali, tão aflita momentos atrás, surgia do meio da multidão, e com um sorriso que estava longe de ser gentil, ela falou com uma voz glacial. Parabéns, Rafael. Parece que você finalmente decidiu se envolver. Rafael franziu a testa confuso. O que você sabe sobre isso? Ele estava sempre cercado por gente interesseira, mas aquela mulher parecia saber de sua vida mais do que deveria. Ela se aproximou, seu olhar frio parecendo perfurar sua alma. Preparados? Não, não. Você realmente não quer saber. Miguel não é a única anomalia nesse espetáculo. Um silêncio mortal reinou. Lia, que até então havia vivido um pesadelo, começou a tremer. O que você sabe sobre ele? O que você está insinuando? Sua voz estava entrecortada, a esperança sendo lentamente acorrentada. A mulher riu com desprezo. Ah, sua ingenuidade! O garoto não é só especial. Ele é a razão pela qual todos nós estamos aqui. Você acha que ficou rico à toa, Rafael? Existe uma rede inteira por trás disso. E Miguel, bem, ele é o seu futuro. Rafael mal conseguia processar as palavras enquanto sentia um nó se formando em seu estômago. Ele tinha sido usado, e seu mundo de riqueza e conforto agora parecia uma armadilha. Não. As palavras escaparam como um sussurro, e a pressão aumentava. Neste momento, a luz que emanava de Miguel explodiu, uma explosão de energia que quase fez Rafael cair. Foi como se todo o ar se tornasse pesado e, ao mesmo tempo, leve. Os seguranças hesitaram, seus rostos pálidos e incrédulos. A mulher avançou, determinada. Você precisa decidir, Rafael. Ou se junta a nós, ou eles nunca verão a luz do dia novamente. O tom dela era de um acerto de contas, e Rafael percebeu que, de alguma forma, Lia e Miguel estavam envolvidos em algo muito maior, mais obscuro. Ele olhou para Lia, que agora parecia tão pequena e marcada pela vida. A conexão que ele sentia por ela e por Miguel estava se transformando em um laço de responsabilidade. Rafael não podia deixar que aquilo acabasse daquela forma. Não vou deixar vocês irem, ele gritou. E com isso, a atmosfera ficou pesada, carregada de expectativa. O que aconteceria a seguir? O que ele realmente estava se metendo? Uma escolha impossível pairava no ar, e o silêncio gritava por uma decisão. O que ele faria? A vida que conhecia e a verdade estavam prestes a colidir. Quem era realmente Miguel? E que segredos sombrios estavam escondidos atrás daquele sorriso inocente? Rafael estava paralisado, um frio escorrendo pela espinha. Ele e a multidão estavam presos naquele silêncio, sentindo a tensão no ar. A mulher à sua frente, com um sorriso que misturava desprezo e algo mais, seguia firme, enquanto os olhos de Miguel brilhavam com uma energia que desafiava a lógica. Era um momento carregado de promessas e perigos. Miguel não é só especial. Ele é a razão pela qual todos nós estamos aqui. As palavras da mulher ecoaram, e Rafael sentiu seu mundo desmoronar. A verdade dele estava se desfazendo em segundos. Lia, com a expressão distorcida de desespero, olhou para Miguel, que começava a se agitar, sentindo a carga de tensões ocultas. Rafael se virou para ela, tentando transmitir alguma forma de conforto. Está tudo bem, Lia. Vamos sair daqui. Mas no fundo, ele sabia que a situação carecia de mais do que palavras vazias. O olhar dela, perdido entre medo e esperança, cortou seu coração. Então, tudo se acelerou.
Miguel levantou as mãos e a luz ao seu redor se intensificou, fazendo todos na rua retrocederem. Era como se uma tempestade estivesse se formando. Algo monumental prestes a acontecer. O homem que liderava os seguranças hesitou, seus olhos arregalados refletindo o medo daquilo que não podiam controlar. Mas a mulher mantinha seu sorriso cruel, quase se deliciando com a cena. "Miguel, não o faça!" gritou Lia, e sua voz estava carregada de pânico. Rafael percebeu que estava em meio a um jogo muito maior do que ele mesmo, uma batalha que não fazia ideia de como começar a lutar. E foi aí que a realidade desmoronou ainda mais. "Ele é meu filho!" Os gritos de Lia ecoaram enquanto ela avançava em direção a Miguel. Mas ao fazer isso, Miguel se afastou como se estivesse sendo puxado por forças invisíveis. E nesse instante, tudo mudou. Uma explosão de luz saiu de Miguel, mas ao invés de esperança, foi seguido por um grito terrível, um eco de dor que fez todos na rua tremerem. A luz se transformou em um turbilhão, e Rafael ficou sem palavras, o coração disparado, seu corpo congelado. Ele não estava preparado para isso. A cena à sua frente era aterrorizante. Miguel estava se contorcendo. A energia emanada da sua forma começava a distorcer o espaço ao redor. "Não, Miguel!" gritou Lia, seus olhos se enchendo de lágrimas. Mas a energia estava fora de controle, e em um segundo, tudo se desfez. A luz explodiu num clarão que ofuscou ação e som. E quando tudo voltou ao normal, o caos se estabeleceu. Os seguranças estavam atordoados, mas não desistiram. Um deles avançou e, sem aviso, agarrou Miguel por um braço. "Precisamos levá-lo agora!" E no momento em que tocaram o garoto, houve um grito ensurdecedor, que não parecia ser de Miguel, mas algo que ecoou da própria terra. E então, em uma fração de segundo, o chão tremeu. Uma rachadura se abriu sob os pés de todos. Luz e sombras dançavam em torno. E Rafael percebeu que a mulher não era apenas uma espectadora. Ela era a comandante de uma força que buscava por Miguel. O que estava em jogo era muito além do que um simples sequestro. "Miguel, não olhe!" Rafael berrou, mas Miguel o surpreendeu com um olhar intenso. Sua expressão era de determinação, não de medo. E com uma força súbita, ele retirou seu braço da mão do segurança e gritou algo que não era compreensível, mas trouxe um novo tipo de energia ao ar, como se estivesse convocando uma resposta do próprio universo. O céu escureceu e relâmpagos começaram a cortar a escuridão, como se a natureza estivesse reagindo ao seu chamado. O pânico tomou conta. As pessoas começaram a gritar e a correr, mas a mulher permanecia ali, com um olhar feroz, claramente satisfeita com a cena, como se tudo estivesse indo conforme o plano. Rafael sentiu seu mundo rodar, tudo aquilo desdobrando-se em dúvidas e medos. Quem era realmente o Miguel? O que ele escondia? E o que havia na relação dele e daquela mulher? A cena se desenrolava como um conto de terror, e o ar estava carregado de questões sem resposta. A multidão, agora em pânico absoluto, deixava Rafael e Lia sozinhos, cercados por uma tempestade de luz e trevas. O que aconteceria em seguida? E qual era o verdadeiro destino deles? A última coisa que Rafael viu foi o olhar iluminado de Miguel, que parecia saber algo que mais ninguém sabia. A verdade estava prestes a ser revelada, mas a linha entre amigo e inimigo estava prestes a ser redefinida. Rafael estava paralisado, um frio escorrendo pela espinha. Ele não conseguia desviar o olhar de Miguel. A luz que emanava do garoto parecia ter vida própria, pulsando como um coração. A multidão, antes agitada, agora se movia em câmera lenta, todos paralisados pela intensidade daquele momento. O segurança olhava para Miguel como se estivesse prestes a atacar, mas algo naqueles olhos brilhantes o impediu de se mover. Então a mulher, que agora se mostrava como a verdadeira vilã daquela história, começou a rir de forma estridente. "Vocês pensam que podem impedi-los?
Vocês não têm ideia do que estão prestes a testemunhar. E com isso, sua presença pareceu absorver toda a luz ao redor. Rafael sentiu um nó na garganta. Queria proteger Lia e Miguel, mas não tinha certeza de como. Ele se virou para Lia, procurando conforto na companhia dela, e viu seu rosto marcado pela dor. O que estava acontecendo? Ele nunca imaginou que seu mundo poderia desabar tão rápido. O pânico estrangulava tudo dentro dele. Nesse instante, Miguel, com todo o seu poder, começou a erguer as mãos em direção ao céu. A luz aumentou, e de repente, tudo ao redor explodiu em cores. Gritos surgiram, os seguranças estavam em alerta, as pessoas na multidão se afastando, e então tudo ficou em silêncio. Silêncio. A mulher olhou para Miguel, com um sorriso que misturava triunfo e cumplicidade. Agora, meu filho, mostre a eles quem você realmente é. As palavras dela cortaram o ar, e o que Rafael viu a seguir fez seu coração parar. A luz ao redor de Miguel se transformou, como se uma cortina de fumaça se erguesse, e então, com um movimento súbito, uma figura apareceu ao lado do garoto. Era uma mulher. Uma mulher que parecia um eco do passado de Rafael. O rosto dela era idêntico ao seu, e no momento em que seus olhares se cruzaram, uma onda de reconhecimento e terror tomou conta dele. Quem é você? A voz dele saiu quase como um sussurro, mas a mulher apenas sorriu com tristeza, a dor estampada em seu rosto. Olá, filho. Finalmente você me encontrou. O mundo inteiro parecia desmoronar ao redor de Rafael. Ele se viu questionando tudo. Quem era aquela mulher? O que ela queria com Miguel? As peças do quebra-cabeça estavam finalmente se juntando, mas o que era uma revelação tinha se transformado em um pesadelo. Essa é a verdadeira natureza do seu filho. Rafael, disse a mulher, estendendo a mão para Miguel, que a observava com olhos grandes, confusos. Ele não é apenas especial, ele é parte de algo muito maior. E agora você deve escolher: continuar com sua vida perfeita ou aceitar o que realmente é seu. A multidão, em estado de choque, murmurava enquanto Rafael lutava contra a confusão. Ele se sentia puxado para um abismo de segredos e verdades não ditas. O que mais ele não sabia sobre Miguel? E como essa estranha mulher se encaixava na sua vida? As luzes ao redor começaram a se acender novamente, e Rafael percebeu que a situação estava prestes a se tornar ainda mais intensa. O helicóptero sobrevoava e os seguranças imperturbáveis aguardavam ordens. A atmosfera estava repleta de tensão, como um fogo prestes a se romper. Miguel, não vá com ela, gritou Lia, sua voz cortando o ar pesado. Mas era tarde demais. O olhar de Miguel, uma mistura de compreensão e uma força inevitável, refletia algo que Rafael não conseguia entender. Uma escolha que mudaria tudo. Quando a luz finalmente desenhou uma forma, Rafael percebeu que tudo o que acreditava estar seguro estava prestes a desmoronar. Ele não sabia o que viera pela frente, mas uma certeza ardia dentro dele. Tudo estava prestes a mudar. E ele precisava descobrir a verdade. Não importava o custo. Uma nova guerra estava começando, e Rafael não tinha ideia de onde isso iria parar ou quem realmente eram seus aliados. Rafael estava paralisado, um frio escorrendo pela espinha. Ele se perguntava como o mundo poderia girar tão rápido ao seu redor. A mulher, que se apresentou como mãe de Miguel, promoveu uma tensão capaz de congelar o tempo. Lia estava a poucos passos, perdida entre o desespero e um vislumbre de esperança. O olhar de Miguel refletiu uma coragem que fazia o coração de Rafael acelerar. Mas o que viria a seguir? O clima se tornava insuportável. A mulher ergueu uma mão e, com um gesto dramático, fez uma pausa que parecia eterna. Você não sabe, não é? Miguel é a chave. O que ele possui não é apenas um dom, é um legado. Disse, seu sorriso misturando um toque de maldade e sabedoria. Que legado? Rafael perguntou, a voz tremendo, mas firme. A multidão estava em silêncio.
como se aguardasse a resposta que poderia mudar tudo. Então a mulher se virou para Miguel, que ainda estava cercado de luz, e sussurrou algo que ninguém conseguiu entender. O ambiente esquentou, uma tensão palpável subiu ao redor deles. Foi quando, com um movimento rápido, ela puxou algo de dentro da jaqueta, um pequeno dispositivo metálico, brilhante, que fez o coração de Rafael parar por um segundo. "Apresentinho que seu pai deixou pra gente." Aquelas palavras cortaram o ar como um facão. Rafael sentiu um choque percorrer seu corpo. "Seu pai?" "Sim, Rafael, sou eu." A mulher agora tinha uma expressão de triunfo, como se tivesse finalmente capturado a atenção que tanto desejava. "Você não reconhece sua própria mãe?" As revelações chegaram como um soco no estômago. Tudo o que ele pensou que sabia desmoronou. Ele se lembrava de fragmentos de uma mãe distante, mas achava que era apenas uma lembrança nebulosa. No entanto, ali estava ela, a mesma mulher que ele nunca soube que existia. "Mãe, você não pode estar falando sério." Ele murmurou, a cada palavra se afundando mais na confusão. Lia olhou para ele e um pavor se espalhou pelo seu rosto. "Rafael, isso não pode ser verdade." E a mulher avançou, segurando o dispositivo com uma firmeza ameaçadora. "Você não sabe o que realmente somos, o que estamos fazendo aqui. Miguel não é só um garoto especial. Ele é o que nós chamamos de o elemento." Rafael sentiu o chão se abrir sob seus pés. "Mas como assim? O que ele tem de especial?" "O poder que pode mudar o mundo. A nossa família, Rafael, sempre esteve ligada a isso. Enquanto você estava confortavelmente vivendo nesse mundo de luxos, nós sempre estivemos na sombra, escondidos." "Escondidos de quem?" A voz de Rafael estava quase desesperada. "De quem quer o controle e quem não quer você nesse jogo." A mulher olhou para Miguel. "Se você não entender isso, ele será alvo dos que desejam usá-lo." O pânico na multidão começou a aumentar. Murmúrios aumentavam conforme a tensão crescia. As pessoas se afastavam, sentindo que estavam no meio de algo muito maior. E no meio desse caos, Miguel levantou novamente as mãos, a luz ao seu redor piscando como se estivesse prestes a explodir. "Não, Miguel!" Lia gritou, e Rafael se virou, percebendo que a verdadeira batalha estava prestes a começar. O que era aquela luz? O que Miguel realmente era? E, acima de tudo, Rafael se lembrou de algo que havia lido há muito tempo, as palavras de uma lenda perdida. As circunstâncias o cercavam, e agora ele se via no centro de um jogo que não tinha noção de como jogar. O que sua mãe estava planejando? Que decisão teria de tomar? O ar estava carregado, e o peso da verdade o esmagava. Uma reviravolta brutal que deixava as coisas mais complicadas, mas havia mais a ser revelado. Um mistério mais profundo do que Rafael poderia imaginar. E isso não tinha acabado ainda. O que vinha em seguida era uma incógnita. Rafael estava paralisado, um frio escorrendo pela espinha. Ele não conseguia desviar o olhar de Miguel. A luz que emanava do garoto parecia ter vida própria, pulsando como um coração. A multidão, antes agitada, agora se movia em câmera lenta, todos paralisados pela intensidade daquele momento. O segurança olhava para Miguel como se estivesse prestes a atacar, mas algo naqueles olhos brilhantes o impediu de se mover. Então, a mulher, que se apresentou como mãe de Miguel, começou a rir de forma estridente. "Vocês pensam que podem impedi-los? Vocês não têm ideia do que estão prestes a testemunhar." E com isso, sua presença parecia absorver toda a luz ao redor. Rafael sentiu um nó na garganta. Queria proteger Lia e Miguel, mas não tinha certeza de como. Ele se virou para Lia, buscando conforto em seu olhar. As palmas de suas mãos estavam suadas, e ele podia sentir a tensão pulsando entre eles. Ela estava entre medo e esperança, como se de repente tudo estivesse em jogo. O olhar de Miguel refletia coragem, mas Rafael sentia que a curva da história estava prestes a mudar. O clima aumentava, e a mulher ergueu uma mão, fazendo uma pausa que parecia eterna. "Você não sabe, não é? Miguel é a chave,
O que ele possui não é apenas um dom, é um legado, disse, seu sorriso marcando um caminho entre triunfo e maldade. Que legado? Rafael perguntou, a voz tremendo, mas firme. A multidão estava em silêncio, como se aguardasse a resposta que poderia mudar tudo. O poder que pode mudar o mundo. A nossa família sempre esteve ligada a isso. Enquanto você estava confortavelmente vivendo neste mundo de luxos, nós sempre estivemos na sombra, escondidos. Escondidos de quem? A voz de Rafael estava quase desesperada. De quem quer o controle, e quem não quer você neste jogo? A mulher olhou para Miguel. Se você não entender isso, ele será alvo dos que desejam usá-lo. O pânico na multidão começou a aumentar. Murmúrios subiam entre as pessoas que começavam a se afastar, como se um instinto de sobrevivência as estivesse guiando. Era tudo muito surreal. E no meio desse caos, Miguel ergueu novamente as mãos, a luz ao seu redor piscando como se estivesse prestes a explodir. Não, Miguel! Lia gritou, angustiada. E Rafael se virou para o garoto, percebendo que a verdadeira batalha estava prestes a começar. O que era aquela luz? O que Miguel realmente era? E Rafael começou a se lembrar de fragmentos de uma lenda perdida. Tudo parecia turbulento, e a cada momento sentia o chão desmoronar sob seus pés. Quando a luz se transformou, uma figura começou a surgir na escuridão. Era uma mulher, uma cópia distante de Rafael, como um eco da sua infância. O coração dele disparou. Ele a conhecia bem, não do passado, mas de uma foto ao lado da cama do pai. Flor, sua mãe. Não pode ser, ele sussurrou, as palavras saindo de seus lábios como um lamento. A mulher que havia revelado ser sua mãe sorriu tristemente. Olá, filho. Finalmente você me encontrou. Um silêncio mortal deixou Rafael gelado. Ele se virou para Lia, que olhava para ele com incredulidade. Isso não pode ser verdade, Rafael. Fale comigo. O medo em sua voz soava como um apelo desesperado. Mas você não sabe o que realmente somos, o que estamos fazendo aqui. Ele é nosso filho, o verdadeiro herdeiro de tudo o que construímos. Rafael ficou em choque. Ele havia crescido acreditando que sua mãe estava morta e agora ela se apresentava com segredos que desafiavam tudo o que sabia. E o que isso significa? Ele perguntou, a cada palavra caindo como uma pedra. O olhar dela era frio e intenso. Miguel tem o poder de manipular realidades, Rafael. E muitos do que me cercam estão em busca desse poder. Eles estão aqui. E se não o protegermos, perderemos não apenas ele, mas tudo. Os seguranças começaram a se mover, se aproximando, como se o ar em torno deles estivesse mudando. A mulher levantou o dispositivo metálico em direção a Miguel. Você precisa se juntar a mim, Rafael. Vamos controlar isso tudo. Mas Miguel, que parecia vibrar com a luz, olhou firme. Não vou. Não sou uma ferramenta. E em um ímpeto, a luz em seu corpo explodiu, fazendo com que todos recuassem, cercados por uma energia que fazia as paredes da realidade tremeluzirem. Foi quando a mulher caiu de joelhos, a expressão devastada. Não, o que você fez? A agonia em sua voz fez Rafael sentir seu coração se despedaçar. Ele olhou para Miguel e depois para sua mãe, o mundo começando a se desdobrar em caos. E logo, tudo começou a girar. A terra tremeu e as vozes da multidão se dissolveram em gritos de pânico. Era como se uma barreira tivesse sido rompida, revelando não apenas o horror ao redor, mas também algo muito mais profundo em Rafael. Nesse momento, ele percebeu uma verdade devastadora. Não eram apenas Miguel e Lia em jogo, mas apoiando-se em laços de sangue que ele nunca soubera que existiam. E a conexão se transformou em um vínculo de luta. Mas diante da confusão e do medo, Rafael se viu preso em um dilema cruel. O passado o alcançava, mas a nova realidade se tornava assombrosamente incerta. Ele não sabia o que mais estava por vir, mas uma certeza se instalou em seu coração. Agora, tudo estava interligado, e o que antes parecia um simples encontro era apenas o começo de uma batalha que mudaria o curso de suas vidas para sempre. O que realmente era o legado de Miguel
e quem de fato estava no comando. A noite prometia ser longa e cheia de revelações, e Rafael se preparava para adentrar nesse abismo de verdades ocultas. Rafael estava paralisado, um frio escorrendo pela espinha. A luz em torno de Miguel pulsava como se estivesse viva, um espetáculo elétrico que envolvia todos ao redor. O caos se desenrolava à sua frente, mas ele não sabia se deveria se preocupar com a revelação da mãe ou com a realidade em que Miguel estava prestes a entrar. Miguel, não faça isso. As palavras de Lia eram suplicantes, mas a energia do garoto parecia incontrolável. Rafael tentou se aproximar, mas um intenso lampejo interrompeu seus pensamentos. Uma sombra se projetou no chão, e quando Rafael virou o olhar, viu algo que fez seu coração parar. Uma figura surgiu do meio da multidão. Era outra mulher, uma mulher que ele reconhecia. A aparência era idêntica à de sua mãe, mas com uma aura mais sombria. Rafael, a mulher sussurrou, sua voz soando como um eco distante. Finalmente estou aqui. O mundo girou. Rafael sentiu uma onda de confusão. Quem é você? Perguntou, sua voz carregada de incredulidade. A mulher sorriu, mas não era um sorriso de alegria. Era um sorriso que carregava segredos obscuros. Eu sou a verdade que você tem evitado a vida toda. O que você considera família é apenas um jogo, Rafael. Miguel é apenas uma peça no tabuleiro. A multidão estava em choque. Alguns começaram a murmurar, e ele pôde ouvir fragmentos de conversa. Ela não pode ser. Olha a loucura que está acontecendo. A tensão aumentou, enquanto Rafael lutava para entender. Não! Lia se interpôs mesmo assim, desafiando a mulher. Ele é nosso filho. Não fique aqui falando coisas sem sentido. Mas as palavras da estranha ecoavam, penetrando seu coração. Ele é a razão de tudo isso. E vocês acham que têm controle sobre ele? Miguel não pertence a você ou a mim. Ele pertence a algo maior. Algo que você ainda não compreende. Não! Gritou Miguel, seus olhos brilhando intensamente. E com esse grito, a luz ao seu redor explodiu. Uma onda de energia irrompeu, varrendo tudo em seu caminho. A multidão retrocedeu, gritando de pavor. Rafael pensou em dar um passo em direção a Miguel, mas a cada movimento sentia como se uma barreira invisível o impedisse de se aproximar. E enquanto ele lutava contra essa força, a mulher sorriu. Essa é a verdadeira natureza de Miguel, uma singularidade que desafia as leis como conhecemos. Então, algo realmente chocante aconteceu. Miguel, em meio a toda aquela confusão, começou a transitar entre realidades, e em segundos, a cena ao redor mudava. Rafael viu vislumbres de outras dimensões, lugares que pareciam formas distorcidas da realidade que ele conhecia. Ele estava experimentando um colapso de tempo e espaço. Quando tudo se acalmou, Rafael ficou chocado ao perceber que certas pessoas ao seu redor eram outras versões de si mesmo, versões paralelas que uma vez viveram. Cada um carregando expressões de familiaridade e dor. O que está acontecendo? A voz de Rafael soou como um grito desesperado, e as cópias de si mesmo começaram a falar, cada uma refletindo medos, escolhas e erros que nunca percebeu ter feito. Você não quis ver, Rafael, disse uma versão de si mesmo com um olhar triste. Cada escolha que tomou o levou a este momento. Miguel deve ficar aqui, mas você precisa fazê-lo entender. O olhar de Rafael cruzou novamente com o de Lia. A expressão dela era uma mistura de amor e pavor. A intensidade daquela conexão se intensificou, e ele percebeu que a verdadeira batalha não era apenas por Miguel, mas por todos eles. Não, não vamos deixar isso acontecer, gritou Rafael, sua voz ecoando entre os outros. Mas a mulher, agora com um sorriso triunfante, ergueu um dedo, apunhalando a imaginação de Rafael. Você não tem escolha. As realidades estão se interligando. E uma vez que Miguel perceber, todos ousarão mudar. Ele decidirá o que quer ser. E enquanto essas palavras lhe atingiam como um soco no estômago, uma nova verdade surgiu. Não eram apenas as decisões de Miguel em jogo, mas cada uma de suas próprias decisões.
O que ele estava se tornando? E o que havia em jogo para ele? O chão da realidade começou a tremer sob seus pés. Rafael sabia que uma linha havia sido cruzada, e o que aconteceria a seguir mudaria suas vidas para sempre. Qual seria a escolha de Miguel? E o que sua nova mãe tinha a ver com tudo aquilo? A noite estava apenas começando, e a certeza brotava. A realidade nunca mais seria a mesma. Rafael estava paralisado, um frio escorrendo pela espinha. A luz em torno de Miguel pulsava com uma força que desafiava a lógica, e ele sentia a tensão crescendo. O caos estava prestes a explodir, e o conflito estava em seu auge. A mulher que se fazia passar por mãe de Miguel tinha um olhar de triunfo, mas Rafael não estava pronto para deixar aquilo acontecer. "Miguel, escute!" gritou, sua voz se quebrando. "Você é mais do que isso. Nós somos mais do que isso." E a luz pareceu hesitar, como se refletisse a sua determinação. Miguel olhou para ele, os olhos cheios de confusão, mas também uma centelha de compreensão. "Eu sei, Rafael, mas algo dentro de mim quer se libertar." Os seguranças se aproximaram, seus rostos endurecidos. A multidão caía em caos. Gritos misturavam-se a sussurros nervosos. Mas Rafael sentiu algo mudar. A atmosfera se tornava elétrica. Era uma batalha não só pelo controle, mas pela essência do que eram. Lia se aproximou, seu olhar firme. "Estamos juntos, Miguel. Lute com a gente." Cada palavra dela era um empurrão à frente, e Rafael sentia a força dela pulsando ao lado dele. Ele se virou, enfrentando a mulher que proclamava ser sua mãe. "Você não pode usar Miguel assim. Ele não é uma arma." A mulher sorriu, mas não havia alegria. "Você acha que pode me parar? A única maneira de garantir a proteção do seu filho é unir forças." "Ele não quer a sua proteção", Rafael rosnou, a voz enfática, finalmente se dando conta do que precisava fazer. Ele havia passado a vida buscando respostas em lugares vazios. Agora, com Miguel ao seu lado, entendia que a verdadeira força vinha do amor. "Se eu decidi ser diferente", Miguel respondeu, a luz em torno de seu corpo começando a brilhar mais intensamente. E com essas palavras, uma onda de energia irrompeu do garoto, como se o próprio universo estivesse reagindo à sua decisão. As realidades começaram a se entrelaçar, e a mulher foi puxada para a luz, os gritos dela ecoando, uma mistura de raiva e desespero. Rafael e Lia se juntaram a Miguel, a energia os envolvendo como uma onda protetora. Era hora de derrubar as barreiras e quebrar os ciclos viciosos. "Miguel, mostre a eles quem você realmente é!" Rafael gritou, sentindo a força do garoto fluir através dele. E então, em um momento cósmico, todos os presentes sentiram o impacto daquela escolha. A luz explodiu com uma intensidade de cores, preenchendo tudo ao redor, levando os medos, as angústias e as mentiras. Miguel, agora no controle, criava um novo espaço, onde não havia mais sombras, apenas a verdade exposta. Quando a luz finalmente se dissipou, a mulher estava caída ao chão, impotente. Rafael a olhou, não com raiva, mas com compaixão. "Você não precisa disso. Pode escolher outra forma de viver." A multidão, agora em silêncio, estava espantada. Essa cena mudaria tudo. E Miguel estava ali, iluminado, tal qual um farol em meio à escuridão. Lia correu até ele, e os dois se abraçaram. Um momento de pura alegria. Rafael sentiu alívio. As escolhas estavam feitas. Mas ao olhar ao redor, ele percebeu que o mundo ainda estava em conflito. Mas agora, ele tinha uma nova determinação. Um novo caminho. E, à medida que todos começaram a dispersar, Rafael sabia que a jornada estava longe de terminar. Mas tinha aprendido que o amor era a força mais poderosa. "Vamos!" disse para Lia e Miguel. "Temos muito a descobrir." Enquanto caminhavam, seu coração acelerava com a promessa do desconhecido que esperava adiante. Um novo começo aguardando. Uma nova guerra estava apenas começando. Ei, você precisa se inscrever agora. Não perca as próximas histórias exclusivas que vão vir por aí. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e ajudar a manter nosso canal vivo. Não espere nem mais um segundo.
para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Inunde já a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Esse é um momento para demonstrar seu apoio e fazer parte dessa jornada incrível.